Legal. Agora tem uma coisa que você falou que também me chamou, que abriu minha cabeça. Foi lá no Pod People, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você falou assim, Daniel, o cérebro é como um órgão que adoece, que inflama como outro qualquer. Você não tem uma bronquiolite, que é uma inflamação no bronco. Você não tem uma nefrite, pancreatite, que é no pâncreas, outro que é no rim. Quando isso acontece no cérebro, isso pode desenvolver diferentes tipos de distúrbios. Alterações, pode. O que é mais comum? Quando a gente fala de saúde mental, na minha cabeça é depressão, ansiedade, pânico. É difícil, eu acho que para público leigo, diferenciar isso. Eu queria que você entrasse um pouco na parte da doença agora, para a gente entender assim, quando é que a gente percebe que a gente está com uma inflamação ou adoecendo mentalmente, porque muitas vezes eu acredito que quando a pessoa cai a ficha, o negócio já está bem avançado, né? Já não é aquele... O início, né? É o início, né? Tá Como é que a gente mudando, percebe né, isso? Dani? Assim, está mudando porque as pessoas estão lendo mais, estão estudando mais, as pessoas estão se tocando que a gente não adoece do dia para a noite, é um processo, né? Por exemplo, a doença mais comum são os transtornos de ansiedade. Ansiedade é bom e é natural. A ansiedade me protege. Tá? Agora, se ela passa a me limitar, por ansiedade eu deixo de fazer coisas, por ansiedade eu me encolho, por exemplo, a timidez é um tipo de ansiedade. Mas se eu deixo de fazer as coisas por timidez, eu deixo de ter uma timidez normal para uma patológica, que é a fobia social. Aquelas pessoas que se vão dar uma palestra, elas passam mal, elas suam, têm taquicardia, e isso tem tratamento. Existe também, os transtornos de ansiedade disparadamente são os mais comuns. Você tem um número assim, Bia, para eu ter noção assim, de quantas pessoas são em 2016, afetadas? A gente tinha mais ou menos, numa faixa no Brasil, 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. De transtorno de ansiedade você tem pânico, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, o próprio toque também é um transtorno de ansiedade, um pouco mais complexo, mas é um transtorno de ansiedade. Você tem... São manifestações diferentes para um mesmo problema, vamos dizer assim. Para o mesmo setor, esse circuito do medo é como se ele entrasse numa erupção e ele começa a descarregar adrenalina e noradrenalina numa quantidade que você está sempre em estado de alerta, de alarme. Então, por exemplo, é normal eu ter medo se eu estou de noite num lugar escuro? É normal. Agora, se eu, nesse lugar escuro, qualquer sombrinha, eu já paraliso e desmaio ou entro em pânico, isso é um transtorno de ansiedade. Entendi. Tá? O volume muito alto, a intensidade. É interessante que a gente tem uma coisa que é importante. Qualquer adoecimento mental do comportamento, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. O que significa isso? Significa que, quando a gente fala, fulano está com uma doença mental, todos nós podemos ter tracinhos daquilo, mas aquela pessoa está numa quantidade daquilo que passa a ser patológico. Então, quando a gente fala assim, não entendo que uma pessoa tenha taquicardia. Claro que entende. Se você pegar e entrar numa esteira e acelerar, vai ter taquicardia. Aí você fala assim, mas aí é normal. Sim, aí é normal. O anormal é quando a taquicardia vem e eu não estou fazendo nada. Entendeu? Sim. Mas dá para a gente se colocar na posição do outro. Então, o transtorno de ansiedade, mais ou menos, mas isso depois da pandemia, isso teve um aumento em média de 25% a mais. Foi um catalisador, né? Foi um catalisador. A depressão também é a segunda, né? A depressão, em 2016, 2017, a gente tinha aqui no Brasil algo em torno de 11 milhões de pessoas. E também teve esse aumento entre 20% e 25%. Agora, a gente tem que entender que isso é o que foi catalogado, que foi feito diagnóstico. A grande maioria não é. Então, porque não é um tabu, né? Tem muita gente que tem medo de... Tem muita gente que tem frescura. medo. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que não tem acesso. A gente fala assim, o SUS funciona, você tem CAPS, funciona, que é o CAPS é específico para os transtornos mentais. Mas, se você for ver, tem poucas cidades que têm CAPS. Quando você vai... para o interior mesmo, você não tem mais CAPS. E fora que as pessoas também não têm acesso a medicamentos. Acesso, né? Então, assim, é como complicado. tratar sem medicamento, né?
Não, até tem, mas, É. mas tem que informar muito mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento que até as pessoas estão... Me agrada muito, apesar das pessoas estarem falando negativamente, mas eu acho que essa explosão de informação do teu podcast, do nosso, de tantos outros, trazendo especialistas, a gente Ajudando está muito. conseguindo passar para as pessoas que está todo mundo no mesmo barco e só vai sair através do autoconhecimento e do conhecimento. Então, eu acredito que a gente começa a ter uma população mais ativa em buscar. E eu também acredito que a mesma população que começa a exigir direitos, a política só se movimenta quando o povo se levanta. Sim. Então, na hora que começar, bom, mas na minha cidade não tem CAPS. Não, mas ali eu não tenho como. E não é só o dar o remédio, é ensinar as pessoas a entender pensarem... o seu padrão. Exatamente, o seu E padrão. prevenir também, né? Prevenir. Porque você pode, de repente, prevenir, na minha cabeça aqui, né? Fomentando praças que as pessoas sejam mais ativas, que tenham mais contato com a natureza. E pode também fomentar o tratamento, né? Para a pessoa que não teve, vamos dizer assim, uma forma de desopilar isso, uma válvula de escape, né? Óbvio que a gente está falando também de questões que vão muito além do que a gente pode controlar, que é a insegurança, que é Traumas. desemprego, que é Traumas, falta de acesso, exatamente. enfim, tipo, e aí? Não estudei, como é que eu vou, não tenho a concorrência, enfim, O digital hoje, Coisas que são eu acho que a gente complexas, né? tem algumas críticas a ele, mas ele nos ajudou a proporcionar muitas coisas, né? Hoje a gente conversando, vindo para cá com você falou assim, no raio-x uma moça me parou e veio agradecer pelas informações que você passa. Então, assim, você imagina hoje a proporção de que um podcast pode ajudar uma pessoa, a gente levando uma forma de conhecimento. Você também, sendo da saúde, levando uma forma e um padrão melhor de qualidade na alimentação, na qualidade, vendo muita natureza, que é uma coisa que você faz Atividade muito física. também. Então, isso a gente também, né, Bia? A gente está num aeroporto, a gente está andando na rua, as pessoas falam assim, vocês estão ajudando no meu tratamento, para minha cura. E aí, no início, a gente ficava assim, mas como se a gente... né? Mas por quê? Porque a gente está levando uma forma de conhecimento e dando a essa pessoa uma possibilidade. Aquilo que ela não está conseguindo de uma forma, eu estou conseguindo de formas mais naturais, uma respiração, uma alimentação que você está sempre falando, come isso daqui melhora nisso. Então, eu acho que esse conjunto que as redes sociais têm ajudado, principalmente pelos podcasts, tem ajudado muitas pessoas que não têm acesso a um livro, não têm acesso a um tratamento. Então, pelo menos a gente desperta nessas pessoas um nível de consciência. Eu acho que é mais, eu acho que a gente desperta nessas pessoas, além disso tudo, Isso. um padrão que é tipo assim, você pode, sabe? Por mais que não tenha, mas você pode dar um primeiro passo. Você vai Uma precisar esperança mesmo, né? uma de que- esperança. E eu costumo dizer, tipo assim, é como se você despertasse a fé no outro, a fé nele, a fé no seu funcionamento, no que ele pode. Porque a gente sempre pode um pouquinho, né? Eu concordo com você. E mesmo- tem aquelas crenças limitantes, né? Tipo assim, Exatamente. não, meu pai também era assim, eu sou assim, eu não tenho para onde Você ir, é não a tenho o vida. que fazer. E eu vou lhe falar, eu falei para você já e repito, quando eu vi uma vez um vídeo seu, você falando sobre, eu estava na época muito focado em conteúdos que falassem de como educar filhos. Uhum. E aí você falou, não lembro bem o que foi, mas sobre como criar os filhos e tal. Aquilo ali que você falou, que foi uma coisa de uma brincadeira e tal, e do lado bom e do lado ruim, né? Da dose. Você falou da Isso, a dose, dose, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Da dose foi uma coisa que me fez pensar por um lado que eu jamais tinha pensado. Então eu comecei a perceber que uma brincadeira de fazer cosquinha e tal, eu lembrei agora, de fazer cosquinha, que pra mim era só uma brincadeira, poderia não ser na dose errada. E aí eu comecei Aí você me despertou uma coisa que foi tão bacana que eu falei assim, pô, eu quero aprender mais. Aí eu comecei a lhe perseguir, literalmente. Stalkear, né? Que do bem, né? E aí foi quando eu conheci a Alex, que eu falei, pô, fui lá no YouTube, né? Porque o YouTube eu acho que tem uns conteúdos é mais fácil de achar e são conteúdos Sim, mais profundos. profundos. Mais profundos, Porque no Instagram a exatamente. gente acaba ficando ali com cortes, né? O conteúdo inteiro. Aí, pronto, aí eu comecei a
a tomar uma aula sobre psicopatas. Né? Que foi um tema que depois a gente pode falar, que eu fiquei assim, falei, porra, bicho, quanta coisa. Aí comecei a, literalmente, como se a sensação que eu tinha é de eu tô fazendo um curso, tô fazendo um curso ali gratuito, né? Se a pessoa tiver paciência e for ali lendo, é um curso que ela tem, né? Eu vi horas. E olha que coisa, e a gente volta ali, isso é neuroplasticidade. Você está abrindo novas conexões no teu cérebro, você está não envelhecendo, você está preservando seu cérebro, você está abrindo novos caminhos, você está formando os novos neurônios. Olha só.